aquelas atrações bem tranquilas, feitas para a família inteira? Mas aí quando você entra, você percebe que não era bem assim? Hoje eu vou falar de atrações que tinham cara de infantis, mas que davam medo de verdade. Oi pessoal, eu sou a Sara e esse é o canal Vai Com Medo. Se você curte esse tipo de vídeo, esse assunto, já deixa o seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Bora lá pro vídeo? Atrações aquáticas. Atrações aquáticas costumam ser familiares, mas isso não significa que elas não possam dar medo. O Aimea do Play Center, por exemplo, de fora parecia só um passeio tranquilo de barco, mas não era bem assim não, viu? Ele era muito alto. Para vocês terem uma ideia, ele tinha 15 metros de altura e na sua descida chegava a 60 quilômetros por hora. Para quem já teve a oportunidade de ir numa atração como essa, sabe que não tem uma trava fixa, não tem um cinto de segurança ou algo do tipo. É somente uma barra que fica na parte da frente assim do barco, né, dos assentos, e você segura naquela barra e vai com Deus. Esse detalhe me traumatiza até hoje. Quando eu lembro que essa atração não tinha cinto de segurança, e eu não sabia antes de eu entrar na atração, né? Quando eu sentei, que eu observei, eu falei, como assim? Nós vamos soltos aqui? Eu tive a oportunidade de ir no Aimea quando eu era criança, no Play Center, e eu era uma criança medrosa. Foi quando começou a subir aquele barco que eu percebi a altura que eu estava. E só tinha aquela trava, literalmente eu dei a vida para segurar aquilo ali, porque era muito alto. A descida do Aimea, para quem já foi numa atração como essa, né, é muito íngreme, é muito radical. Parece que não, por isso que eu falo. Olhando de fora, você parece que é uma, nossa, que tranquilo, um passeio de barco na água, que legal, vamos nos molhar. Mas não é bem assim. Na queda, dava um frio na barriga absurdo e era uma atração assim incrível. Ah, e um detalhe importante: o Aimea não era um projeto originário do Play Center. O Play Center comprou esse equipamento do Parque Terra Encantada. Para quem não conhece o Parque Terra Encantada, foi um parque que já existiu, infelizmente não existe mais, no Rio de Janeiro. Um parque muito legal, temático. Se vocês quiserem, eu trago vídeos contando um pouco desse parque, falando um pouco disso. O Parque Terra Encantada chegou a anunciar a construção, né, do Aimea. Lá ele teria outro nome, ele se chamaria Ressaca. O parque acabou enfrentando muitos problemas financeiros e infelizmente eles nunca conseguiram colocar essa atração para funcionar ali, né, para atender os visitantes. Se você já foi no Aimea e saiu de lá com o coração acelerado, comenta aqui porque, meu Deus, eu lembro que foi uma experiência incrível. Você ficava com aquela vontade de ir de novo. Outra atração que parece ser bem tranquila, mas quando você vai, você percebe que não é, são os tobogãs gigantes. Sabe aqueles escorregadores enormes com ondulações que a gente vê muito nos parques itinerantes? Pois é, eles parecem tranquilos, né? Ah, só um escorregador, mas não é bem assim. Nessas atrações, geralmente você sobe, né, nessa estrutura que é bem alta, e lá em cima você escorrega usando um tapete. E é um percurso longo. Muitos anos atrás, no bairro do Itaim Paulista, tinha um parque itinerante grande que funcionava por lá. E lá tinha um famoso tobogã gigante desse. E eu fui. E me arrependi amargamente. Eu não sei dizer a altura exata desse tobogã, porque não tem informação na internet. Eu procurei muito e consegui encontrar algumas fotos desse parque que já existiu aqui no Itaim Paulista. Se você conhece, se você teve a oportunidade de ir, comenta aqui também. Eu lembro que tinha esse tobogã enorme, você via ele da avenida, assim, de longe, você conseguia ver. Era um parque muito legal e fez, assim, parte da vida de muitas pessoas, com certeza. Eu descobri que aqui em São Paulo, no Action Park, que é um parque indoor, tem um tobogã gigante desse de 9 metros de altura. Vou deixar o site na descrição do vídeo para quem quiser mais informações sobre esse parque, mas ele fica aqui em São Paulo. Mas deu até vontade de visitar para conhecer essa atração, deve ser incrível e é bem alto. Uma outra atração que a gente pensa que vai ser só pra gente zoar, brincar com os nossos amigos, se divertir e no fim dar medo de verdade, são as atrações que nós vemos muito em parques itinerantes, é bem comum, conhecidas como trem fantasma. O trem fantasma é um dark ride clássico de parques itinerantes, aqueles parquinhos de bairro que a gente ama. Em atrações como essa, você embarca num carrinho que tem 2 lugares e esse carrinho que percorre toda a atração. De fora parece inofensivo. Animatrônicos meio toscos, sustos baratos, mas não é bem assim não. Quando eu era criança, eu tinha muita curiosidade de saber o que tinha lá dentro, porque por fora é uma atração que chama atenção, né? Você vê aquelas pinturas, aqueles bonecos, geralmente tem vampiro,
E você vê as pessoas saindo também, gritando, dando risada, você fala, nossa, deve ser mó legal. E aí eu deixei a curiosidade de falar mais alto e fui numa atração como essa quando eu era criança. A trilha sonora era muito alta, tinha muitos gritos, tinha umas gargalhadas esquisitas e isso deixou tudo pior. E era um escuro tão absurdo assim, você mal enxergava as coisas, mas mesmo assim dava medo por causa desse ambiente, essa imersão que você tinha, né? Pra mim foi assim, horrível. Se você tem medo do escuro, é claustrofóbico, ou acha que é só um castelinho assombrado bobinho, cuidado, viu? Outro dark ride que pode assustar algumas pessoas é a Montanha Encantada, a antiga lá do Play Center, ou atrações como a Rascapusca do Beto Carreiro. Para quem nunca foi nessa atração, você entra num barquinho, ele percorre ali, né, pela água e passa por vários cenários temáticos. Tem bonecos meio estranhos, luz baixa e umas musiquinhas bizarras tocando ao fundo também. Parece super inofensivo, né? Mas não é. Eu vou deixar algumas fotos aqui na tela passando para vocês verem que é assustador sim. Me conta aqui se você já foi em alguma atração como essa e também ficou com medo. E aí? Qual atração que eu não citei nesse vídeo, mas que merecia estar nessa lista? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com aquele amigo que você sabe que também já passou medo nessas atrações. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. E lembra, se sentir medo, vai com medo mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau!